Praise the Lord in the mighty name of Jesus Christ. DCG, esta é a nossa sessão. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Fique atento, porque há uma revelação da parte de Deus para você, no nome do Senhor Jesus Cristo. Sem mais delongas, nós vamos meditar num tema que diz o seguinte: Deus é Deus e nada falta para os que creem nele. Diga glória a Deus no nome do Senhor Jesus Cristo. Salmos capítulo 23, versículo 1. Assim a Bíblia diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A pergunta talvez seria: o que significa, o que significa o Senhor é o meu pastor, nada me faltará? Nós sabemos que pastor é aquele que guia as ovelhas. E neste caso, os cristãos são afigurados como ovelhas. E Jesus Cristo, ele é o pastor, ele é o guia. Então quer dizer que as ovelhas, quando estão com o pastor, elas não perdem direção. Ou seja, por mais que percam direção, o pastor tem a habilidade, a sabedoria, de os reconstituir e guiá-los numa só direção. Diga glória a Deus no nome do Senhor Jesus Cristo. Nada me faltará. Nada me faltará. Será que todos aqueles que creem em Jesus Cristo, nada os faltará? O que significa a palavra nada me faltará? Será que aquele que tem falta de escola, não tem faculdade, mas desejava ou deseja ter faculdade, será que aquela pessoa que não tem aquela saúde que ele tanto deseja, que anda doente, será que nada lhe falta? Será que aquela pessoa que diz que não tem arroz, já estou há uma semana sem comer, ou seja, passo dificuldade na área alimentícia ou na alimentação, será que esta pessoa nada lhe falta? Será que aquele cristão que tanto se dedica a ir à igreja, cultuar ao Senhor, servir as pessoas em nome de Jesus Cristo, será que ele nada lhe falta? Aquele que ri na igreja quando prega-se, quando louva, mas quando volta para casa é um caos, é um alvoroço. Será que nada lhe falta? Não lhe falta paz a esta pessoa? Não lhe falta amor a esta pessoa? Não lhe falta se calhar afinidade com a família? Afinal de contas, o que significa nada me faltará? This is the point in the mighty name of Jesus Christ. Are you getting this? Listen to me. Nós vamos para Salmos 34, capítulo 10. Aliás, Salmos capítulo 34, versículo 10. 34, versículo 10. Assim diz a palavra de Deus: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Nesta parte onde está escrito leões, existem outras versões bíblicas que dizem os ricos, ou até os ricos, eles passam fome, mas aqueles que buscam o Senhor nada tem falta. Preste atenção, para que nada falte a você. Alô, telespectador, alô, ouvinte. Para que nada falte a você, você precisa buscar o Senhor, Então quer dizer que buscar o Senhor é o caminho para que nada me falte, para que nada te falte. Lembremos, o Senhor é o nosso pastor, Nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Mas para que nada me falte, eu preciso, buscar o Senhor. Buscar o Senhor. Quando eu busco a Jesus, quando eu busco a Deus,
nada me faltará. Look at this in the mighty name of Jesus Christ. I wish somebody could understand this. Vamos agora para Salmos capítulo 84, versículo 11. Capítulo 84, 84, versículo 11. Assim diz a palavra de Deus. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Alô? Não negará bem algum. Alô? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ok? Nada me faltará. Esta palavra, nada me faltará, é para todas as pessoas que até sofrem de perseguição. Ok? Aquelas pessoas que têm problema na área da alimentação, problema conjugal, problema na área de saúde, problema na área acadêmica, problema no setor profissional. Se calhar lá o teu chefe te vê você como um qualquer. Por mais que trabalhes mais do que os teus colegas, você não é reconhecido. Ok? O segredo não é ser reconhecido para ser beneficiado, reconhecido pelo menos para ser respeitado. Por quê? Ao menos que é reconhecido alguém, normalmente quando alguém é reconhecido, lhe é imputado um incremento salarial, ok? Por mais que você não passe por um incremento salarial, ok? Por mais que não haja uma exceção no teu salário, mas pelo menos reconhecer o teu esforço e te respeitar, mas mesmo assim, se calhar no teu setor profissional ninguém reconhece o que você faz, por mais que reconheçam interiormente, mas ninguém te respeita. Alô? Talvez você passa por isso, mas você crê em Deus, você busca a Deus. Are you getting what I'm trying to say? Então, a Bíblia diz que Deus nada nunca ou não negará bem algum. Mas você passa por uma aflição. Mas a Bíblia diz que Deus não negará bem algum. Então, por que este bem algum não te alcança? Por que este bem algum não te alcança? Por quê? Porque Deus não negará bem algum a todos aqueles que creem, porque o Senhor é o teu pastor e nada me faltará. E por que te falta o bem numa das áreas da sua vida, ou em todas as áreas da sua vida? Ok? Porque a sua situação está a contrariar parece estarem a contrariar essas escrituras. Let me tell you something. A sua situação, ok, a qual você vive, não está a contrariar, ok? Não está a contrariar essas escrituras, ok? Não importa a situação em que você passa, ok? Deus não negará bem algum. E você vai perceber. Continue comigo aqui. Continue comigo aqui. No nome do Senhor Jesus Cristo. Doesn't matter what you're passing through. Doesn't matter what you're passing through. Salmos 30, capítulo 37, versículo 25. I wish I could talk to somebody under the influence of my voice. 25. Assim diz a palavra de Deus. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aquele que busca o Senhor, nada lhe faltará. O Senhor não negará bem algum. E neste versículo a Bíblia diz que o justo, ok? Justo quem é? Justo é aquele que aceitou Jesus Cristo como o único Senhor e suficiente Salvador da sua vida. Então Jesus Cristo passa a ser Senhor da mesma pessoa. Ok? Jesus Cristo passa a ser pastor da mesma pessoa. Então esta pessoa busca, e de tanto buscar nada lhe faltará. Ok? E a sua descendência não lhe faltará pão. Ok? Mas existem famílias cristãs que buscam a Deus, creem em Deus, mas de uma certa forma passam esta decadência. Ok? Passam essa decadência de mendigar o pão. Será que eles não são justos? Ou será que eles estão a crer mal? Ok? You get what I'm trying to say? Let's get in this. 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 E se for a perceber, a Bíblia diz que a sua descendência não mendigará o pão. No livro de João, alô? No livro de João,
Esqueci de anotar aí o versículo, o capítulo, mas a partir de, acho que João 6, uma coisa assim, ok? Ou ler todo o livro de João, não é? Seria muito bom, não é? Mas nos primeiros versículos, a Bíblia diz, Jesus Cristo se apresenta no livro de João como o pão da vida. Ele diz que eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim não terá fome e terá vida eterna, ok? E a descendência do justo não lhe faltará o pão, ok? Então, a descendência do justo não lhe faltará Jesus, porque o pão é Jesus. Preste atenção, o foco dessas escrituras não é o pão físico, ok? Não é o pão físico, mas é Jesus Cristo como o pão da vida eterna. Levanta a sua mão e diga glórias a Deus. A sua descendência não mendigará o pão. A sua descendência não mendigará o pão. Significa que não faltará Jesus. Aquele que mendiga é aquele que tem falta. Ok? É aquele que tem falta. É por isso que a Bíblia aqui inicia desde Salmos 23, dizendo que nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, porque o Senhor é meu pastor, aquele que busca o Senhor nada lhe faltará, mas sabendo que existem situações em que inclusive crentes, ok? Crentes revestidos de poder, crentes que creem em Deus, em Cristo Jesus, crentes que se dedicam, que buscam a Deus de dia e de noite, que meditam nas Escrituras, mas que mesmo assim passam por certas dificuldades. Será que essas pessoas não são pessoas de Deus, mesmo buscando a face de Deus? Então, a ideia, a principal, o epicentro destas escrituras é que não mendigará Jesus. Você, quando busca a Deus, não te faltará Jesus, ok? Quando você se entrega a Jesus Cristo para te guiar como pastor, não te faltará Jesus. Ou seja, o protetor, a fonte da vida estará contigo. Por quê? Porque a Bíblia diz no livro de João que o pão, Jesus Cristo, é o pão da vida eterna. Ok? Então, aquilo que Deus quer que não te falte na sua vida é a vida eterna, é o pão da vida eterna, não é o pão físico apenas. Não significa que Deus está a favor de te faltar mantimentos, não é isso, ok? Não significa que Deus está a favor de te faltar o que comer, o que beber. Alô, alô, não é isso, ok? Ao contrário. Ok? Ao contrário, Deus quer que você se dê bem em todas as áreas da sua vida, mas o epicentro das escrituras, ok? De Gênesis ao Apocalipse, de todas as revelações, apontam para Cristo como epicentro, ok? Apontam para Cristo como epicentro, porque Jesus Cristo, João 14, 6, ou 6,14, a Bíblia diz que Jesus Cristo ele é o caminho, a verdade e a vida. Alô? E em João se apresenta como o pão da vida. Alô? Então há uma repetição da vida em correlação com o pão, que é Jesus Cristo. Hello, I wish I could talk to somebody under the influence of my voice. Se você está a acompanhar este vídeo, partilhe este vídeo, o link deste vídeo para abençoar mais irmãos, não é? Vamos meditar agora no livro de Provérbios 10, depois vamos voltar, Provérbios 10, 3. Provérbios, capítulo 10, versículo 3. Assim diz a palavra de Deus. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo. É aquilo que eu estava a dizer. Okay? Era antes de eu abrir essas escrituras, embora já havia notado. Okay? Então, aqui, neste livro de Provérbios, então, a Bíblia está a explanar nitidamente, okay? Claramente, okay? À luz da palavra de Deus. Alô? À luz da palavra de Deus. Então, o Senhor não deixa ter fome a alma do justo. Ok? Não quer dizer que Deus, em Cristo Jesus, importa-se, ok? Coloca como motivação, ok? Objetivo, ok? A alimentação da alma. Ok? Deus, ele não está a favor de que a sua carne esteja desnutrida e desidratada. Ouça isso, ok? Mas Deus preocupa-se muito mais, ok? Com a sua alma. Por isso está escrito, depois do pecado em Gênesis, a Bíblia diz que homem, você pecou e do pó foste feito e ao pó voltarás, ok? Então, Deus, ele sabe que a sua carne voltará ao pó, ok? Voltará ao pó, à terra, e a Bíblia diz que a terra acabará, ok? Mas os céus,
ok? Mas a vida eterna, o reino de Deus é para todo sempre, ok? Então quer dizer que a alma de uma pessoa, a sua alma, a minha alma, pertence a Deus em Cristo Jesus. Okay? Então, o objetivo de Deus é que a nossa alma esteja robusta, esteja forte, alicerçada em Cristo. Ok? Para quê? Para que nós possamos andar em Cristo, e sim, porque Ele é o caminho, e Ele é a fonte, e Ele é a vida eterna. Então, a fome, ok? É a fome da alma. Deus não quer com que a sua alma esteja faminto. E para que a sua alma não esteja faminto, Ele precisa te alimentar com pão. Livro de João, aquilo que eu já vinha falando. Ele precisa te alimentar com pão, ok? E este pão é o pão a qual, quando você alimenta-se com ele, este pão faz com que ele esteja dentro de ti. Ok? O pão tem que estar dentro de ti. Jesus tem que estar dentro de ti. E quando Jesus está dentro de ti, cumpre-se aquilo que Jesus Cristo disse, ok? No livro de Mateus 15. Ok? Ele disse que aquilo que contamina o homem não é aquilo que entra na boca, é aquilo que sai da boca. Então, depois do pão estar dentro de ti, você fica energizado e começa a falar. Quando você começa a falar, você fala benção, testificando do pão que está em ti. Ok? Então, a sua família, a sua descendência passa a ser abençoado. Ok? Não lhe faltará fome, não faltará Jesus à sua família. Por quê? Porque você estará cheio do Espírito Santo. Diga glórias a Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Sem mais delongas, vamos correr para Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Assim diz a palavra de Deus. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Preste atenção, quem escreveu esta carta foi o apóstolo Paulo. Ok? Então, o apóstolo Paulo está a transmitir um conhecimento profundo, puro e imaculado em Cristo Jesus. Ele está instruindo assim, que ele está a tentar explicar, ok, o alicerce de todas as escrituras que falam sobre o suprimento divino, sobre o suprimento de Deus, sobre Deus não estar em falta na sua vida. Ok? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, o apóstolo Paulo está a explicar Salmos 23, capítulo 1. Que diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas aqui o apóstolo Paulo está a reconhecer que carnalmente ele pode estar abatido, carnalmente ele pode não ter abundância, ok? Carnalmente ele pode passar fome. Por isso ele diz aqui, testificando sobre ele mesmo, porque ele peregrinou. Foi uma pessoa, o discípulo que trabalhou mais quase do que todos os discípulos em termos de viagens. Acredito eu que ele passou muita fome. Passou muita fome. A Polônia ele foi. A Polis ele foi. Ele passou por Roma, ele entrou. Atenas, onde foi rejeitado por causa de bruxarias. Tiantria. Ele viajou de uma forma extraordinária. Ele passou por aflições, perseguições. E ele passou provavelmente, ou até não provavelmente, com certeza, passou fome. Então ele está a explicar que ele foi instruído mesmo com fome, ok? Mesmo sem abundância, ok? Ele já está instruído mesmo quando estiver a padecer, ok? Ele sempre glorificará a Deus. Então, o apóstolo Paulo está a entender que a verdadeira comida é a comida espiritual, escrita em Provérbios 10, 3, o que acabamos de ler, ok? O que acabamos de ler. Então, ele está a entender que quando a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não está a falar de comida física, está a falar de Jesus estar presente na sua vida para todo sempre. Ou seja,
tenho fome, sou perseguido, sofro por doenças, sofro por humilhações, parece ser azarado, não tenho isto, não tenho escola, não tenho empresa, tento trabalhar, não tenho emprego, não tenho o quê. Então, aí ele está a entender que mesmo em situações difíceis, só espero que me entendam de verdade, mesmo em situações difíceis que parece que alguém está amaldiçoado, que parece que alguém mesmo indo à igreja todos os dias, mesmo meditando na palavra de Deus, buscando o Senhor, lembram-se dessa palavra? Aqueles que buscam o Senhor, nada lhes faltará. Será que o apóstolo Paulo não buscava? É claro que buscava. Ele nem tinha propriedade para reclinar a cabeça que fosse sua. A vida dele era só evangelho, evangelho, evangelho. Ele não se preocupava em acumular riquezas, não porque ele não queria, mas porque ele entendeu que o bem mais precioso é espalhar o evangelho de Deus, é apregoar o evangelho de Deus. Okay? Perseguido com fome na fraqueza, colocado na prisão, em sítios onde desistir era mais fácil, ele teve mais força de continuar. Alô? Alô? Então, a superabundância que Deus quer é Provérbios 10:3, ok? Que é a sua alma não passar fome. Você estar com Jesus para todo sempre na sua vida. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Filipenses 4:19. Does the Bible say, in the mighty name of Jesus Christ? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, Deus, ele está a dizer que eu suprirei as vossas necessidades. Ok? Quando você está passando fome, não significa que Deus não está suprindo a sua necessidade. The problem you are hiding in the realm of the flesh. Você não entendeu isso. Você não entendeu. The problem you are hiding in the realm of carnal. Are you getting this? Você está lançando o seu olhadeus, os seus olhos apenas no físico, ok? Você somente quer ver o suprimento carnal, leite, ovos, iogurte, Mas Deus está a dizer que Ele tem riquezas, Ele é rico e Ele suprirá você em glória por Cristo Jesus. Por causa de Cristo. Oh my God. Somebody's still understand me here. Por causa de Cristo, em glória por Cristo, por causa de Cristo, do pão que está em ti, Ele suprirá você. Então, Ele está a dizer que porque Deus, porque Jesus está em ti, a sua alma não passará fome. Você pode passar fome carnalmente, mas a sua alma não passará fome. Hope you understand this in the mighty name of Jesus. Compartilhe este vídeo no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Nós quase já chegamos ao fim da nossa meditação. Só tenho que deixar aqui algumas gramáticas. A Bíblia interpreta-se com a Bíblia. A Bíblia interpreta-se com a Bíblia. A Bíblia não interpreta-se com outros instrumentos, algures. Alô? A Bíblia interpreta-se com a Bíblia. A resposta que você precisa na sua vida está na Bíblia. A resposta que o país precisa, que as organizações governamentais, os organogramas peculiares, privados e públicos, precisam da palavra de Deus, ok? Que é a Bíblia Sagrada, escrita, ok? A inferência, ok? Precisamente da mente de Deus. A mente de Cristo, que é alicerçada no nome do Senhor Jesus Cristo, a base da fé. A Bíblia foi escrita primeiramente em línguas originais. Os 10 mandamentos não foram escritos em inglês, primeiramente, em português, em francês, mandarim. Foram escritas em hebraico. Moisés escrevia em hebraico. Ele era um hebreu. Alô? 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 Então, existem línguas originais que eram usadas. Por que são ditas originais? Porque foram as primeiras línguas. E foram as línguas originais usadas para escrever, inspirar a palavra de Deus. Estou a falar de grego, hebraico, aramaico. Grego, hebraico, aramaico. Alô? 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 Então, preste atenção. Quando a Bíblia diz
Quando a Bíblia diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Alô? Em hebraico, a palavra nada me faltará, lê-se chasser, chasser, chasser. Embora podemos dizer chazer, né? Mas chasser, ok? A palavra chasser significa nada me faltará, ok? Em português. Mas esse chasser, traduzido em hebraico, significa deficiência essencial. Então, a Bíblia está a dizer que mesmo você tiver uma deficiência essencial em cada área da sua vida, nada te faltará. Ou seja, porque você está com Jesus Cristo, então nada te falta. Então, quando você está em Cristo, meu irmão, minha irmã, nada te falta, na verdade. Não importa aquilo que te falta fisicamente, mas porque a sua alma está preenchida, não tem fome, então nada te faltará. Alô? Agora vamos para grego. A mesma palavra em grego, não é? Que é nada me faltará em português. Em grego é exterior, não é? Que quer dizer passar falta, ok? Ou estar em falta, em escassez, ok? Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou seja, mesmo estando em escassez, o Senhor está comigo, Jesus Cristo está comigo. Então, nada me falta porque Jesus é que preenche, ok? Agora, para fechar, vamos para aramaico, ok? Sar, aramaico. A palavra nada me faltará é sar, simplesmente assim, sar, ok? Quer dizer algo removido, ok? Falta, algo removido. Então quer dizer que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou seja, o Senhor é o meu pastor, mesmo que algo esteja removido em mim, removido numa das áreas da minha vida, nada me faltará. Por quê? Porque Jesus Cristo está comigo. Ou seja, Jesus Cristo não me faltará. Agora, preste atenção na palavra-chave. Estou para fechar. Promessas devem ser lidas à luz do caráter de Deus, não do conforto humano. Volto a repetir isto. Promessas devem ser lidas à luz do caráter de Deus, não do conforto humano. Alô? Por quê? Porque muitas das vezes, quando a palavra é pregada ou é lida, nós queremos ler de acordo com o conforto que nós precisamos, ok? Se eu preciso de emprego, é claro que esta palavra me inspira para eu ter mais fé. Por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu posso trocar esta parte, nada me faltará, dizer o Senhor é meu pastor, o emprego não me faltará. Ok? Isso é um gesto de fé e é muito bom fazer isto. Para quê? Isto aumenta a fé. Eu creio que eu vou conseguir aquele emprego. Por quê? Este vídeo aqui eu não gravei para desencorajar as pessoas, não. Este vídeo eu estou a trazer as escrituras à luz da palavra de Deus, ok? Ou à luz do caráter de Deus, não do conforto humano. Alô? E dizer o seguinte, que a palavra ou o Espírito Santo reconhece os problemas que podem existir na sua vida. Mas o Espírito Santo, o Espírito que vivifica, ele nega a permanência do problema na sua vida. Este é o fato. Então, estamos juntos, DCG. Não esqueça de subscrever ao canal e deixe o teu like. A subscrição e o like ajudam com que o algoritmo do YouTube ele distribua o vídeo, não é, para mais utentes. E este é o foco, este é o objetivo, com que muitos sejam alcançados por evangelho de Cristo, não por evangelho dos homens, não é? Mas o evangelho assim que é de Cristo Jesus. Então não deixe de compartilhar o vídeo, não é? Para com meus irmãos, indique o canal para que mais irmãos poste o link no teu WhatsApp, no teu Facebook, para que mais pessoas possam, não é? Ouvir esta palavra de Deus, não é? E dizer que você é uma bênção no nome do Senhor Jesus Cristo. Você não é uma bênção apenas porque assistiu e ouviu este áudio. Você já é uma bênção.
não é? Em Cristo Jesus. Mas desde o momento que você ouve esta mensagem, eu acredito que alguma coisa vai mudar na sua vida para melhor. Há uma necessidade de compreender as Escrituras à luz da palavra de Deus. Vamos orar, agradecer a Deus pela palavra. Fecha os teus olhos que eu estou orando no nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Rei da Glória, no nome do Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela sua sabedoria. Obrigado por nos revelar. Cumpre-se aquilo que o apóstolo Paulo ele diz em Efésios 1, capítulo 17, 18, 19, dizendo que eu não cesso de orar por vós, para que Deus vos dê a sabedoria, para que conheçam a revelação das Escrituras e o dom que Deus colocou em vocês. Senhor, eu oro a favor do entendimento de todos aqueles que ouvirem, que escutarem este áudio, este vídeo, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. E muito obrigado por alimentar-nos com sua palavra, com sua sabedoria, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o teu nome seja glorificado para todos sempre. No nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Rei da Glória. Amém.